Olá, meu nome é Fabiola, sou médica oftalmologista. Vou falar um pouco para você sobre olho seco. Olho seco é uma doença extremamente comum na nossa sociedade, principalmente desde a inserção do uso de telas nas nossas rotinas. Hoje em dia, praticamente todos nós trabalhamos, se não em algum momento do dia, muitos o dia todo na frente das telas. E com isso, os sintomas de olho seco ficaram muito evidentes. Cada vez mais, a frequência dessa queixa no nosso consultório faz parte da rotina do médico oftalmologista. O olho seco tem duas principais causas. A primeira delas, e não tão comum, é o olho seco associado a doenças autoimunes, principalmente a uma doença chamada síndrome de Sjögren. Essa é uma doença não tão comum, uma das principais manifestações clínicas é o paciente começar a sentir ardência ocular, vermelhidão, uma sensação constante de areia nos olhos. A segunda causa, e também muito comum, e essa sim é muito associada ao uso de telas, é o olho seco evaporativo, que está associado principalmente a uma má qualidade da nossa lágrima. A nossa lágrima, ela é produzida constantemente, principalmente pela glândula lacrimal principal. E essa glândula, ela pode estar doente, como a gente vê nos casos da síndrome de Sjögren, ou a gente pode ter uma outra glândula da pálpebra inflamada, sendo a principal responsável pela síndrome do olho seco evaporativo. Quando essa lágrima ela não está de boa qualidade, quando nós piscamos, essa lágrima evapora instantaneamente. E isso causa todos os sintomas de ardência, sensação de areia, vermelhidão ocular e principalmente a sensação de cansaço que a gente sente no final do dia. Como que nós podemos tratar essa doença? Primeiramente, diagnosticando ela corretamente, sabendo qual é a causa desse olho seco, entendendo como é a rotina de trabalho, como é a rotina de saúde, como é a rotina alimentar, de atividade física, de ingestão de líquidos. Depois a gente vai identificar qual é o tipo de olho seco, identificar onde a gente precisa agir e muitas vezes não é só tratando a parte oftalmológica, muitas vezes precisando da ajuda de colegas como os reumatologistas para nos ajudar em casos mais graves de olhos secos por baixa produção lacrimal, ajustando a rotina do paciente, usando com bastante frequência as lágrimas artificiais e com isso a gente consegue oferecer uma maior qualidade de vida para os pacientes que têm sintomas de olho seco. É uma doença bastante comum, afeta quase todos nós que trabalhamos com computador e tem tratamento, tem acompanhamento e a gente precisa muitas vezes de um acompanhamento multidisciplinar para que o paciente se sinta confortável e tenha menos sintomas.